um grande exemplo de conhecimento. Que Deus possa abençoar a nossa vida e que a graça de Deus seja derramada sobre nós. Uma das histórias mais interessantes que ocorreu no nascimento de Jesus foi a visita dos magos. Uns magos que vieram do Oriente para visitar o menino Jesus. E essa história é bem interessante, bem de muito conhecimento das pessoas, só que tem algumas coisas muito curiosas. Hoje em dia, as pessoas costumam dizer que foram três reis magos, isso é unânime entre as pessoas, que foram três reis magos visitar o menino Jesus. E numa conversa que eu tive um tempo, ocasionalmente, com um senhor que fazia festa de folia de reis, ele disse que esses três reis magos tinham até o nome, Gaspar, Baltazar e Melchior. E falando com certeza, com convicção. E eu quero falar aqui sobre um exemplo de conhecimento, usando essa própria história dos magos, né, que mostra uma pessoa para falar assim, mostra que faltou conhecimento aí. E o conhecimento nos liberta. A palavra fala assim, antes crescer na graça e no conhecimento. Essa história está registrada em Mateus, capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, uns magos vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha só, esses magos, eles não eram judeus, eles vieram do Oriente, viajaram quilômetros e quilômetros, provavelmente em camelo, e gastaram tempo, gastaram dinheiro e tal. E eles vieram do Oriente para visitar o menino Jesus, o recém-nascido rei dos judeus. Agora, olha que exemplo de conhecimento. Se a gente parar para pensar nos dias de hoje, é muito fácil a gente adquirir um conhecimento desse. Hoje tem audiobook, hoje tem Wikipedia, ou você pergunta para o Google, você chega a muitas informações com facilidade. Mas nos tempos de Jesus, os livros era colocado em rolos de pergaminho e poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas tinham acesso a conhecimento. E esses homens aqui já tinham conhecimento a ponto de viajarem quilômetros, talvez até dias, para e sabendo já, vimos a sua estrela, viemos adorá-lo. Provavelmente, com certeza, eles tinham conhecimento das profecias do Antigo Testamento, as profecias messiânicas do Antigo Testamento, e eles chegaram em Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Já tinha conhecimento que ia nascer o rei dos judeus. E vimos a sua estrela. Provavelmente, eles chegaram a essa conclusão através do livro de Números, que fala, Números capítulo 24, diz assim, Números capítulo 24, o versículo 17: uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. E o versículo 19: de Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Então, provavelmente, eles tinham esse conhecimento, porque vimos a sua estrela, eles chegaram em Jerusalém falando assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E eles eram magos, magos vêm de magnífico, eram pessoas que não eram de Israel e tiveram acesso às profecias do Messias. Olha só que exemplo para nós de conhecimento. Para as pessoas que acham que eram três reis magos, que o nome dele é Gaspar, Baltazar e Melchior. A gente às vezes deixa de lado e deixa de ter aquele momento de buscar conhecimento, de aprofundar no conhecimento de Jesus e acaba, por isso que acaba acreditando em tantas coisas que se fala hoje na internet. Nós estamos vivendo um tempo de falsos profetas, pessoas falando de tudo. A gente ouve verdades e mentiras. Agora, aqui está um exemplo de conhecimento.
Como que a gente faz para saber o que é bom, o que é fato verdadeiro, o que vem de Deus, o que não vem de Deus? Eu tenho que ter conhecimento. Eles já chegaram aqui em Jerusalém com uma certeza. Aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela lá no Oriente. Como que eles chegaram à conclusão que ia nascer, e como que eles chegaram à conclusão que dessa estrela no Oriente? Olha só, então eles já tinham uma convicção plena. Aí eles chegaram ali em Jerusalém, e o interessante é que eles chegaram diante de Herodes, e Herodes era o rei de Israel. E eles falam assim: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Mas ele estava diante do rei dos judeus, que era Herodes. Olha só que visão. O conhecimento levou eles a ter uma certeza, uma convicção, e levou eles a ter uma visão diferenciada, porque ali em Israel existia então dois reis ali. O rei de Israel físico, que era Herodes, e o rei que esses magos estavam procurando, o recém-nascido rei dos judeus. Mas não se nasce rei. Normalmente se nasce o príncipe, e quando o rei morre, esse príncipe assume o trono. Mas os judeus, os magos, eles já estavam procurando o recém-nascido rei, que já nasceu o rei. Eles não estavam enxergando um rei físico. Eles não estavam interessados no rei de Israel físico, no Herodes. Eles estavam interessados no rei dos reis, acima desse rei aqui. E aí então Herodes chama, no capítulo 4, Herodes reúne ali os sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, e perguntam para eles aonde que haveria de nascer o Cristo, o Messias, o rei dos judeus, né? Herodes ficou muito preocupado. Aí esses fariseus, eles chegaram à conclusão que haveria de nascer em Belém. Aí provavelmente esses mestres procuraram lá os rolos, os livros tal, que eram grandes, eram mestres da lei, que tinham conhecimento. E eles foram para Miqueias, provavelmente, capítulo 4, capítulo 5, versículo 2, diz assim: mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Aí os mestres da lei foram procurar para chegar a essa conclusão, que seria em Belém. Olha só o que a informação nos faz, nos traz. Nos traz a convicção, nos dá certeza do que a gente procura, no caso, os magos que estavam procurando o recém-nascido rei dos judeus, e esses mestres da lei aqui, esses fariseus, eles foram procurar nos livros o conhecimento e chegaram à conclusão em Belém. Tudo isso indicou para o nascimento de para onde estava o recém-nascido rei, que é Jesus. O conhecimento e a curiosidade em conhecer leva a gente até a ter uma certeza, uma convicção, nos ajuda a não acreditar em qualquer coisa que a gente ouve por aí, e nos leva a ter uma visão diferenciada. Porque os magos aqui estavam diante do rei dos judeus, então, mas eles não estavam interessados no rei físico. As pessoas normalmente, e eu vejo até alguns cristãos, até alguns crentes esperando, colocando expectativa em rei físico. Herodes aqui representa o presidente da República, por exemplo, o presidente do Congresso, o presidente do STF. Às vezes a pessoa fica ali esperançoso de que mude-se o rumo da política, né? Deposita confiança num partido tal, na direita, ou no fulano que vai entrar ali. Se a nossa expectativa é ficar nisso daí, em política, em pessoas, no Herodes aqui, que representa o governo físico, a gente não vai conseguir nada. Os magos são um exemplo de conhecimento, e que esse conhecimento dá a visão correta do reino de Deus, a visão correta do que Deus está realmente de fato nos mostrando. Eles não estavam interessados no rei físico, no Herodes, eles estavam interessados no recém-nascido rei dos judeus, que é um rei de paz, de justiça, que é o rei dos reis.
A nossa visão tem que estar no verdadeiro rei, no rei dos reis, não nos reis da terra, não esperançoso nas decisões do STF, nas decisões da política do rei físico, não. É muito interessante, muito curioso aqui. E esses mestres da lei aqui, quando o rei Herodes perguntaram para ele onde que haveria de nascer, eles chegaram à conclusão que seria em Belém. Provavelmente eles foram lá nos livros, nas profecias messiânicas, e chegaram à conclusão que era em Belém. Em Belém nasceu o Rei dos Reis. E esses magos estavam direcionados através do conhecimento que levaram eles a essa conclusão. E eles estavam à procura, e eles chegaram diante do Rei dos Reis. É isso que interessa, a gente andar debaixo da vontade de Deus, do conhecimento de Deus. E aí a gente vai até onde Deus quer que a gente vá, que é até Jesus, que é o caminho que nos leva até Deus. Ele, Jesus, é o verdadeiro caminho que nos conduz ao Pai. É isso que é o importante, o conhecimento. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa vida.